Unidade 4. Ana Paula Oliveira Gomes. Elaboração do Plano Alimentar. Convite ao estudo. Prezado aluno, nesta unidade falaremos sobre elaboração do Plano Alimentar. Na primeira sessão, discutiremos sobre o cálculo da necessidade energética para adultos e idosos e planejamento de cardápios. Em seguida, estudaremos o planejamento dietético sustentável, abordando as dimensões da sustentabilidade e o que envolve o desenvolvimento sustentável, além de ações sustentáveis no planejamento alimentar. Na última sessão desta unidade, iremos discorrer sobre rótulo de alimentos, tratando definições, legislações reguladoras, informações nutricionais e elaboração de rótulos alimentares. Portanto, nesta última unidade você irá conhecer o que envolve o planejamento e elaboração do plano alimentar, desde o cálculo do gasto e necessidades energéticas, o que deve ser levado em consideração no planejamento de cardápio, o que envolve o planejamento dietético sustentável, até os principais aspectos dos rótulos de alimentos. Continuaremos com Hugo, nosso paciente no atendimento individualizado da unidade anterior. Retomando seu perfil, sabemos que ele é casado, tem 36 anos e trabalha no departamento de RH da empresa. Hugo mora em São Paulo há 5 anos, não pratica atividade física, tem sobrepeso e hipertensão arterial. Foi relatado na unidade anterior que Hugo costuma ingerir no café da manhã tapioca com manteiga e café e não tem o hábito de beber água nem de consumir frutas, legumes e verduras. Outro ponto relevante desse paciente é que ele realiza as 3 refeições oferecidas pela empresa no refeitório, e o jantar em casa com sua esposa. Durante a consulta, você verificou que Hugo tem 1,68 de altura e pesa atualmente 82 kg. Além disso, ele relatou que teve várias crises hipertensivas nos últimos tempos. Lembrando que Hugo também costuma levar para o trabalho salgadinhos industrializados para comer entre as refeições todos os dias e não consome frutas com regularidade. Como determinar uma estratégia nutricional adequada e individualizada para cada paciente e assim planejar e elaborar um cardápio? O que devemos considerar para um planejamento dietético sustentável? Qual é a importância dos rótulos alimentares? Como interpretar rótulos alimentares e utilizar as informações fornecidas a nosso favor no dia a dia? Seção 1. Cálculo da necessidade energética para adultos e idosos. Diálogo aberto. Nesta sessão, primeiramente falaremos sobre gasto energético, basal, de repouso e total, e fatores que influenciam no gasto energético de cada pessoa. Discutiremos também sobre a adequação do peso e o gasto estimado em diferentes níveis de atividade física. Ao final desta sessão, falaremos sobre o planejamento de cardápios e os principais pontos que devemos considerar na definição da estratégia nutricional para que seja um planejamento de qualidade nutricional e adesão satisfatória pelo paciente. Hugo, seu paciente desde a unidade anterior, tem 36 anos, não pratica atividade física, tem sobrepeso e hipertensão arterial. Foi relatado na unidade anterior que ele costuma ingerir no café da manhã tapioca com manteiga e café e não tem o hábito de beber água nem de consumir frutas, legumes e verduras. Hugo realiza as 3 refeições oferecidas pela empresa no refeitório, e o jantar em casa com sua esposa. Durante a consulta, você verificou que Hugo tem 1,68 de altura e pesa atualmente 82 kg. Qual será o gasto energético do Hugo? Como determinar seu peso ideal ou desejável? O que deve ser levado em consideração no planejamento do cardápio para o ele? Não pode faltar. Gasto energético basal e de repouso. O processo de gasto de energia, ou gasto energético, é a oxidação ou combustão de alimentos para geração de energia no corpo e se assemelha a um fogão a lenha que queima madeira para liberar calor de maneira controlada. Nessa analogia, grandes pedaços de madeira são colocados no fogão e a madeira é gradualmente queimada na presença de oxigênio para liberar dióxido de carbono, vapor de água e calor.
Da mesma forma, no corpo, o alimento consumido é oxidado ou queimado na presença de oxigênio, para liberar dióxido de carbono, água e calor. Quando a comida ingerida é usada para energia, a liberação e a transferência de energia ocorrem por meio de uma série de vias metabólicas muito bem reguladas, nas quais a energia potencial dos alimentos é liberada lentamente e gradualmente ao longo do tempo. Esse processo garante que o corpo tenha um armazenamento de energia gradual e constante, em vez de depender de uma liberação repentina de energia de uma combustão imediata dos alimentos ingeridos em determinado momento. O gasto energético basal, GEB, também chamado de taxa metabólica basal, também, ou metabolismo basal, é a energia que uma pessoa gasta estando acordada de aproximadamente 12 a 14 horas de jejum, após 8 horas de descanso físico, não tendo se exercitado exaustivamente no dia anterior e em repouso completo, em um estado físico e mental tranquilo e em temperatura ambiente. O gasto energético basal é, portanto, a quantidade de energia que o nosso organismo necessita para manter os processos metabólicos essenciais para funcionar adequadamente, o que inclui, por exemplo, a secreção de hormônios, excreção renal, contração muscular, atividades dos sistemas nervoso, respiratório e cardiovascular. Mann, Scottston, 2005. O gasto energético em repouso, GR, também chamado de taxa metabólica em repouso, é a energia gasta quando o indivíduo se encontra sem jejum longo prévio, mas com 3 a 4 horas da última refeição, e em repouso por 30 minutos antes da realização do teste, para compensar qualquer esforço físico feito anteriormente ao exame. Essas diferenças nas condições de repouso fazem com que o gasto energético de repouso seja cerca de 10% maior que o gasto energético basal. Esse aumento acontece por causa do efeito térmico do alimento ou da energia gasta com a digestão de alimentos, termogênese, ou a influência da atividade física ou movimento prévios, mesmo que tenham sido mínimos. Mann, Scottston, 2005. Assimile. Cada um dos componentes do gasto de energia é determinado por vários fatores. O gasto energético de repouso é altamente variável entre diferentes indivíduos, 25%, mas é muito consistente intra-indivíduo, ou seja, entre repetidas medidas na mesma pessoa, menor que 5%. Gibney et al. 2009. Como o GR ocorre predominantemente no músculo e nos principais órgãos do corpo, a principal fonte de variabilidade individual no GR é a quantidade de órgãos e massa muscular de um indivíduo. Assim, a massa livre de gordura, a massa total do corpo que não é gordura, isto é, órgãos, ossos, músculos, água e tecidos, explica 60 a 80% da variação no GR entre diferentes indivíduos. Gibney et al. 2009. Esse conceito pode ser explicado usando a analogia do fogão a lenha. Quanto maior o fogão a lenha, ou a massa livre de gordura, maior a quantidade de produção de calor, ou maior o GR. Há também uma diferença fundamental no gasto energético entre os sexos. Se alguém estudasse um grupo de homens e mulheres com massa livre de gordura idêntica e idade semelhante, o GR seria maior nos homens do que nas mulheres, em torno de 50 cal, dia, Gibney et al. 2009. Pessoas mais ativas também tendem a ter um GR mais alto do que pessoas sedentárias. Essa diferença pode ser explicada em parte pelos efeitos residuais do exercício na taxa metabólica. Em outras palavras, o GR pode estar elevado por causa dos efeitos duradouros do exercício. No entanto, outros fatores também estão envolvidos. Uma vez que o maior GR em indivíduos mais ativos persiste muito tempo após a última sessão de exercícios ter sido completada. Em conjunto, massa livre de gordura, massa gorda, idade, sexo e atividade física contribuem para cerca 80 a 90% da variação no GR. Gibney et al. 2009.
Além disso, uma parcela da variação no GR entre diferentes indivíduos pode ser atribuída a fatores genéticos. Outros fatores que demonstraram influenciar a taxa metabólica incluem os hormônios tireoidianos. Níveis mais altos aumentam a taxa metabólica, e ações do sistema nervoso simpático. Existem várias equações para estimar o gasto energético basal e de repouso a partir de outras medidas simples. Essas equações são muito úteis para fazer estimativas em situações clínicas, para avaliar as necessidades de energia de pacientes. As equações clássicas de Harris e Benedetti são as mais frequentemente usadas para esse propósito. Essas equações foram desenvolvidas a partir de medidas limitadas realizadas no início dos anos 1900 e prevêem o GR baseado na idade, altura e peso, mas podem ter precisão limitada. Essas equações foram revisadas ao longo dos anos desde a criação e a mais atual foi publicada em 1990 por Mifflin and Street Geor. As equações originais de Harris-Benedetti publicadas em 1918 e 1919, para gasto energético basal são: item para homens. GEB igual 66,5, 13,75 peso em quilograma, mais 5,003 altura em cm, 6,755 idade em anos. Item para mulheres. GEB igual a 655,1 mais 9,563 peso em quilograma, mais 1,850 altura em cm, 4,676 idade em anos. As equações de Harris-Benedetti revisadas por Mifflin e Setor Geor em 1990. Item para homens. GEB igual 10 peso em quilograma, mais 6,25 altura em cm, 5 idade em anos, mais 5. Item para mulheres. GEB igual 10 peso em quilograma, mais 6,25 altura em cm, 5 idade em anos, mais 161. Exemplificando. Luiz tem 45 anos de idade, pesa 88 kg e tem 1,78 metros de altura. Qual o seu GEB baseado nas equações de Harris-Benedetti? GEB igual 66,5, 13,75, 88, mais 5,003, 1,78, 6,755, 45. GEB igual a 66,5 mais 1.210 mais 8,90534, 303,975. GEB igual a 981, 43 cal. Equações mais recentes foram desenvolvidas em grupos maiores de indivíduos para prever o GEB baseado no peso corporal, como os exemplos a seguir. Item Sofield, 1985. 18 a 30 anos igual, 0,052 peso, mais 2,036, 239. 30 a 60 anos igual, 0,034 peso, mais 3,538, 239. Item FAO-RU-UNU, 1985. 18 a 30 anos igual, 14,7 peso, mais 496. 30, 60 igual, 8,7 peso, mais 829. Item Henry Reis, 1991. 18 a 30 anos igual, 0,048 peso, mais 2,562, 239. 30 a 60 anos igual, 0,048 peso mais 2,448, 239. Reflita. Todas as equações expostas anteriormente oferecem uma estimativa do gasto energético basal de um indivíduo. Será que todas darão o mesmo resultado? Será que encontraremos resultados muito diferentes entre cada uma dessas equações? O que podemos fazer para garantir a consistência das informações de cada paciente durante o acompanhamento nutricional? Adequação de peso. A definição do peso ideal (PI) deve sempre levar em consideração os parâmetros individuais do paciente, como a idade, biótipo, sexo e altura.
Muitas pessoas tendem a determinar seu próprio peso ideal baseando-se em sua própria percepção de corpo e saúde, muitas vezes influenciadas por padrões de beleza. Cabe ao nutricionista orientar seu paciente a determinar o peso desejável sempre com foco prioritário na saúde. De forma simples e prática, o peso ideal pode ser calculado por meio do IMC ideal da seguinte forma: peso ideal ou desejável igual IMC desejável x estatura M2. As classificações do IMC desejável para o adulto mais frequentemente usadas são 22 kg M2 para homens e 21 kg M2 para mulheres. Nos idosos, dois problemas diferentes relacionados ao balanço energético devem ser considerados. Em muitos deles, há uma diminuição na ingestão de alimentos associada a mudanças dinâmicas na composição corporal, em que há uma tendência a perder massa magra, ocasionando a perda da mobilidade e funcionalidade. Em outros, há uma tendência a ganhar massa gorda, o que aumenta o risco de obesidade, doença cardiovascular e diabetes não independente. Esses dois padrões opostos sugerem que a capacidade de autorregular o equilíbrio energético de todo o corpo pode diminuir com o envelhecimento. Assim, a prescrição nutricional baseada em necessidades individuais de energia é uma importante ferramenta para prevenir a deterioração da composição corporal relacionada à idade. Outras considerações especiais em idosos relacionam-se ao atendimento de necessidades energéticas em populações especiais, como aquelas com doença de Alzheimer e Parkinson, que frequentemente podem levar a estados desnutridos e diminuição do peso corporal. Acreditou-se por muito tempo que essas condições neurológicas podem levar à perda de peso corporal devido a uma condição hipermetabólica associada, em que a taxa metabólica pode aumentar acima do normal, aumentando assim as necessidades de energia. No entanto, estudos mais recentes mostram claramente que a perda de peso corporal frequentemente associada a essas condições é explicada por uma redução na ingestão de alimentos, provavelmente devido a uma perda na funcionalidade. Knowson, O'Connell, 2015, Moriguchi et al., 2001. Robenoff, 1999. É importante, portanto, lembrar que as classificações do IMC, segundo a Organização Mundial da Saúde, são diferentes para idosos, como podemos ver a seguir. Lipschitz, 1994. IMC magreza, menor que 22 kg, M2. Eutrofia, 22 a 27 kg, M2. Excesso de peso, maior que 27 kg, M2. A porcentagem de adequação do peso permite que o peso corporal seja avaliado em relação ao risco nutricional. O peso atual do indivíduo é dividido pelo peso considerado ideal ou desejável, multiplicado por 100, portanto, é expresso em porcentagem. A diferença entre a avaliação do IMC e da adequação do peso é que o IMC considera apenas peso e altura, enquanto a adequação do peso considera também o sexo. Essas diferenças podem gerar grandes diferenças na classificação do risco nutricional. Não existe um consenso em relação a qual avaliação é mais adequada, IMC ou adequação do peso. Mas uma dica para que não haja confusão é não utilizar mais de uma ao mesmo tempo, com o mesmo paciente e para o mesmo objetivo. Isso significa que devemos escolher um único método e utilizá-lo sempre, em todas as avaliações posteriores de acompanhamento. A porcentagem de adequação do peso atual em relação ao ideal ou desejável pode ser calculada a partir da fórmula a seguir. Adequação do peso por cento, igual, peso atual x 100 divisão peso ideal. Após a determinação da adequação do peso, o estado nutricional pode ser classificado como na tabela 4.1 a seguir. 70, desnutrição grave. 70,1, 80, desnutrição moderada. 80,1, 90, desnutrição leve. 90,1, 110, normal. 110,1, 120, sobrepeso. Maior que 120, obesidade. Uma adequação do peso com resultado de 75%, por exemplo,
significa que o peso atual do indivíduo está 25% abaixo do peso ideal determinado, assim como o resultado de 130% significa um peso atual 30% acima do peso ideal usado como referência. Quando a adequação do peso é classificada entre 90% a 120%, o estado nutricional é considerado aceitável. Exemplificando, Olga tem 25 anos, 1,65 metros de altura e 68 quilogramas. Como podemos classificar? Seu estado nutricional: peso desejável, ideal, igual IMC desejável x altura 2 peso desejável, ideal, igual a 21x 1,652 é igual a 57,2 kg peso desejável, ideal, igual a 57,2 kg. Adequação do peso, %, igual, peso atual x 100 peso desejável, ideal, adequação do peso, %, igual, 68x100, divisão 57. Adequação do peso, %, igual a 118%. O estado nutricional de Olga é, portanto, considerado aceitável, entre 90% a 120%, porém, é classificado como sobrepeso. Peso ajustado. Ao se determinar a necessidade energética e de micronutrientes, o peso ideal pode ser corrigido, ou seja, ajustado, caso seja inferior a 90%, desnutrição, ou superior a 120% sobrepeso, obesidade do peso ideal, Blackburn, Thornton, 1979. O peso ajustado é obtido por meio da equação a seguir. Peso ajustado igual peso atual, peso ideal x 0,25 mais peso ideal. Gasto energético total. O gasto energético total, GET, é a estimativa da ingestão média de energia dietética para manter o equilíbrio de energia em um adulto saudável de determinado sexo, peso, altura, idade e nível de atividade física, visando a manutenção da saúde. Em outras palavras, o GET equivale às necessidades energéticas diárias de uma pessoa e irá variar de acordo com a idade, peso, altura e o nível de atividade física. O GET dependerá também de alterações fisiológicas, por exemplo, gestação, lactação, ou decorrentes de patologias como câncer, queimaduras, traumas, coma. Intervenções, cirurgias, hemodiálise, transplante e tratamentos, medicamentos. De forma simplificada, o GET é o resultado da multiplicação do GEB pelo nível de atividade física diária e possíveis alterações fisiológicas que influenciam na demanda de calorias. O GET pode ser calculado com a seguinte equação: GET igual GEBx fator atividade física mais patologia asterisco. Asterisco pode ser calculado pela fórmula de sua preferência, conforme a necessidade específica. Classificação de estilos de vida em relação à intensidade de atividade física habitual. Fator atividade física, FAO-UNU 2004. Estilo de vida sedentário, ou de atividade leve igual a 1,40, 1,69. Estilo de vida moderadamente ativo, ou ativo igual a 1,70, 1,99. Estilo de vida intenso ou muito intenso igual a 2,00, 2,40 asterisco. Asterisco valores maior que 2,40 são difíceis de manter por um longo período. Fator atividade acamado igual a 1,2. Deambulando igual a 1,3. Gasto estimado de energia em diferentes níveis de atividade física. Atividade física não diz respeito somente a exercícios físicos programados ou esportes, mas a toda atividade diária que requer um gasto energético para a realização de trabalho muscular, incluindo movimentação da postura, agitação, inquietude, tremor. O gasto energético com a atividade física depende não apenas da intensidade da atividade, mas igualmente da duração e frequência.
Definir o nível, fator, de atividade física em termos de hábitos de atividade e exercício físico não é fácil e pode acabar sendo bastante subjetivo, além de muitas vezes influenciado pela veracidade do relato do paciente e pela interpretação pelo profissional de saúde dos fatos apresentados. Por isso, é preciso muito cuidado no discernimento e classificação do fator atividade física, uma vez que irá influenciar de forma relevante a determinação do gasto e necessidade energética e, portanto, o cálculo e planejamento de cardápios. Estilos de vida sedentários ou de atividade leve se referem a pessoas que têm ocupações, profissões que não demandam um grande esforço físico, não precisam percorrer longas distâncias para chegar ao trabalho ou geralmente usam veículos para transporte. As pessoas com esse estilo de vida não têm o hábito de praticar exercícios físicos ou esportes, mas podem eventualmente praticar atividade física leve como caminhada. As atividades de lazer são, em sua maioria, realizadas sentado ou em pé, com pouco deslocamento corporal, por exemplo, sentado ou deitado lendo um livro, assistindo a um filme, ouvindo música, usando computadores. Gibney et al., 2009. Estilos de vida ativos ou moderadamente ativos se referem a pessoas que têm ocupações, profissões que não são extenuantes em termos de demandas de energia, mas envolvem mais gasto de energia do que o descrito para estilos de vida sedentários. Podem ser, também, pessoas com ocupações sedentárias, mas que praticam regularmente atividades físicas moderadas como rotina. Por exemplo, a prática diária ou regular de pelo menos 1 hora de exercícios moderados a vigorosos, uma vez ao dia ou em diferentes momentos do dia, como corrida, ciclismo, exercícios aeróbicos, dança ou atividades esportivas, pode aumentar o fator atividade física. Gibney et al., 2009. Estilos de vida vigorosos ou vigorosamente ativos dizem respeito a pessoas que têm ocupações, profissões extenuantes ou praticam atividades física ou de lazer extenuantes por várias horas. Alguns exemplos são os atletas, que treinam uma média de 2 a 4 horas por dia, ou indivíduos que trabalham com o uso da força extenuante por várias horas diárias e percorrem longas distâncias, muitas vezes carregando cargas pesadas. Gibney et al., 2009. O gasto energético por atividade física engloba todos os tipos de atividades, incluindo esportes e lazer, atividades relacionadas ao trabalho, atividades gerais da vida diária e inquietação. A taxa metabólica de atividade física é determinada pela quantidade ou duração da atividade, ou seja, pelo tempo, o tipo de atividade física, por exemplo, caminhada, corrida, cortar a grama ou digitação em computadores, e a intensidade com a qual a atividade particular é realizada. O gasto energético total diário, incluindo a atividade física, varia bastante entre indivíduos. Portanto, a atividade física fornece a maior fonte de plasticidade ou flexibilidade no sistema de gasto de energia e é considerado o componente por meio do qual grandes mudanças no gasto de energia podem ser alcançadas. Planejamento de cardápios. Aprendemos nas sessões anteriores como estimar o gasto energético de uma pessoa, considerando as principais variáveis que podem influenciar o gasto individual de cada um. É muito importante que o gasto energético de cada paciente seja calculado com muita atenção às particularidades mencionadas anteriormente. Para fazer o planejamento dietético de um indivíduo adulto e saudável, a sua necessidade energética GET para a manutenção da saúde e atividades cotidianas será a base para definir o aporte de quilocalorias via alimentação que deverá ser oferecido. O valor energético total VET é, então, a quantidade de energia dos alimentos que será oferecida para suprir os requerimentos individuais do paciente e alcançar as metas traçadas. Estudaremos, agora, como utilizar essas informações para planejar planos alimentares e cardápios. Anteriormente vimos que o tamanho e, principalmente,
O número de porções recomendadas pela pirâmide dos alimentos se baseiam em uma dieta de aproximadamente 2.000 quilocalorias. Recomendação é satisfatória para boa parte da população adulta. No entanto, quando estamos diante de um paciente, ou seja, de um caso particular de um indivíduo, precisamos determinar qual é a necessidade energética dele. Assimile. Sabemos que cada alimento possui uma quantidade de energia, quantidade de quilocalorias, enquanto cada indivíduo terá uma necessidade específica de energia para que todas as funções do corpo funcionem adequadamente. É a partir dos macronutrientes que adquirimos a energia que nosso corpo necessita para manter um funcionamento saudável e equilibrado. A quantidade de energia fornecida por cada macronutriente é igual a 4 quilocalorias para cada 1 grama de carboidrato, 4 quilocalorias para cada 1 grama de proteína, 9 quilocalorias para cada 1 grama de lipídio. O planejamento alimentar deve sempre levar em consideração, principalmente as características do paciente, como o estado de saúde, a alimentação habitual, o estilo de vida e rotina. O planejamento deve ter o objetivo de promover ou recuperar a saúde, juntamente com o incentivo à melhora de hábitos alimentares. A avaliação da ingestão alimentar é uma ferramenta importante na determinação da estratégia nutricional e no planejamento de cardápios. É recomendável que sejam traçadas metas realistas e possíveis de serem executadas pelo indivíduo em questão para que se tenha uma aceitação satisfatória do cardápio proposto. O planejamento de cardápios deve considerar a individualidade e contexto do paciente, como a rotina, a ocupação, os horários, a condição financeira, os hábitos culturais e religiosos, entre outros, para que se alcance um bom nível de adesão do paciente ao cardápio. Um plano alimentar que não respeite a realidade de quem irá segui-lo dificilmente será cumprido e pode, muitas vezes, acabar desestimulando o paciente e gerar grande estresse e ansiedade em relação à alimentação. Uma boa anamnese e, consequentemente, um correto diagnóstico nutricional é fundamental para a estratégia nutricional adequada. A estratégia nutricional é a definição da oferta de alimentos a fim de prover as necessidades nutricionais do indivíduo para manutenção ou recuperação da saúde. A tarefa de planejar um cardápio individualizado para cada paciente é, sem dúvidas, complexa e, portanto, deve ser feita com muito cuidado e atenção. Para elaborar um plano alimentar eficaz, tenha sempre em mente que a estratégia deve ser, principalmente, capaz de atender às demandas nutricionais do paciente e alcançar os objetivos traçados de forma saudável e visando a mudança de hábito e não uma dieta temporária. A prescrição de dietas é um ato privativo do nutricionista e deve ser sempre baseado em evidências científicas e no Código de Ética Profissional. Reflita. É muito importante conversar com bastante atenção e paciência com o seu paciente, antes de elaborar o cardápio individualizado, para que haja adesão com tranquilidade. Não podemos nunca gerar estresse, ansiedade ou dificuldades para o paciente seguir o cardápio proposto. Algumas perguntas básicas que devem ser feitas durante o atendimento, anamnese, a fim de que se possa planejar um cardápio adequado para cada paciente são: item, quanto tempo você tem disponível para cada refeição? Item, é possível cozinhar todos os dias? Item, é possível congelar os alimentos para utilizá-los durante a semana? Item, é possível levar alimentos, refeições prontas para o trabalho? Item, quem cozinha as refeições em casa? Item, qual período do dia você sente mais fome? Item, quantas refeições por dia costuma fazer? Planejar cardápios, comumente chamado de calcular dieta, não é tarefa simples e exige muita prática, paciência, ética e, principalmente, atenção à individualidade de cada paciente. O primeiro e mais importante passo do planejamento de cardápios é a definição das recomendações para o indivíduo em questão. O planejamento do cardápio deve ter como base recomendações dietéticas. É a partir disso que serão definidos os valores que devem ser alcançados durante o cálculo da dieta. A partir da anamnese, antropometria,
Avaliação clínica e bioquímica e determinação do GET. É possível propor uma estratégia nutricional individualizada e definir o VET. Mas atenção! Não devemos aumentar a oferta calórica de forma arbitrária. A mudança, incremento ou diminuição de energia ofertada deve ser gradual até se alcançar o GET determinado. De forma simples, a definição do VET pode ser baseada no GET e nos objetivos traçados. VET igual GET. Manutenção do peso VET GET. Perda de peso VET GET. Ganho de peso. A orientação principal é que o VET ofertado no cardápio proposto deve ser sempre maior que o gasto energético metabólico. Podem existir algumas exceções, as quais deverão ser devidamente ponderadas e validadas. O GET é uma estimativa e o VET é uma proposta, ou seja, não significa que sejam exatamente esses valores que serão gastos e ingeridos pelo paciente. O valor real do GET depende bastante do cálculo correto e o VET vai depender da adesão do paciente ao cardápio proposto e, consequentemente, o sucesso da estratégia nutricional será relativo a ambos. Fique atento a estratégias nutricionais ou tratamentos da moda e crenças falsas que não possuem respaldo científico, ou seja, sua eficácia e segurança não foram comprovadas cientificamente por meio de estudos e experimentos clínicos, como a restrição severa ou total de algum nutriente para a perda de peso. Devemos evitar propostas muito radicais de cardápio e nem sempre é necessário ou indicado manter a ingestão proposta no cardápio nos limites, sejam inferiores ou superiores, das recomendações de ingestão. Por exemplo, é muito mais relevante se preocupar com uma maior oferta de carboidratos complexos, carboidratos junto com fibras e de gorduras do tipo monoinsaturadas e poliinsaturadas, do que a restrição generalizada desses macronutrientes. O mais importante no planejamento de cardápios é selecionar os alimentos de forma que todos os nutrientes sejam ofertados em proporções ou quantidades adequadas para se atingir o objetivo traçado para o paciente, sempre com foco principal na manutenção da saúde. Ao elaborar cardápios com restrição calórica significativa, hipocalóricas, ou seja, menos de 1.500 a 1.600 cal, há um grande risco de haver deficiência de micronutrientes, por exemplo, ferro, cálcio, magnésio, vitaminas. Por isso, é imprescindível que seja feito o cálculo de micronutrientes e que se considere a necessidade de suplementação temporária. O Conselho Federal de Nutrição, CFN, na resolução no 304/2003 de 25 de fevereiro de 2003, estabelece critérios para prescrição dietética na área de nutrição clínica em que compete ao nutricionista a prescrição dietética como parte da assistência hospitalar, ambulatorial, em consultório de nutrição e dietética e em domicílio. A prescrição dietética deve ser elaborada com base nas diretrizes estabelecidas no diagnóstico nutricional. O nutricionista, ao realizar a prescrição dietética, deverá considerar o cliente-paciente globalmente, respeitando suas condições clínicas, individuais, socioeconômicas, culturais e religiosas. Segunda, considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe multiprofissional, definindo com estes, sempre que pertinente, os procedimentos complementares à prescrição dietética. Terceira, respeitar os princípios da bioética. Brasil 2003, SP? Macronutrientes. A definição da proporção da oferta de macronutrientes pode ser feita de acordo com as recomendações publicadas por organizações e instituições de saúde, como já vimos na seção 2.3 e conforme tabela 4.2. Ao definir a proporção da oferta de macronutrientes, é possível calcular quantos gramas de cada macronutriente o cardápio deverá ter. Por exemplo, digamos que o alvo de ingestão calórica seja 2.000 calorias por dia. A conta é simples. 60% das calorias serão ofertadas por carboidratos. 100%, 2.000 cal. 60%, 1.200 cal. Ou
2.000 vezes 0,60 igual 1.200 cal. 60% de 2.000 quilocalorias é equivalente a 1.200 calorias. Se cada grama de carboidrato oferecerá 4 quilocalorias, para atingir o total de 1.200 quilocalorias advindas de carboidratos, serão necessários 300 gramas de carboidratos. 1 grama, 4 quilocalorias. X, 1.200 quilocalorias x igual a 300 g. Ou, 1.200 gramas divisão 4 quilocalorias igual a 300 g. O processo é então repetido para proteínas e gorduras. Micronutrientes. O planejamento de cardápios deve considerar também a adequação de micronutrientes, contemplando as necessidades mínimas do indivíduo baseado nas recomendações nutricionais chamadas Dietary Reference Intake, DRIs, em português. Ingestão diária recomendada, IDR, estabelecidas pelo Food and Nutrition Board do Instituto de Medicina, IOM. Atenção, essas recomendações variam de acordo com o sexo e a idade do paciente. O RDA e o inteligência artificial são as referências utilizadas para a definição das necessidades de micronutrientes na condição individual. Assimile. As IDRS-DRIs incluem 4 conceitos de referência para consumo de nutrientes, com definições e aplicações diferenciadas: necessidade média estimada, estimated average requirement e ingestão dietética recomendada, recommended dietary allowance, RDA, ingestão adequada, adequate intake, inteligência artificial, nível de ingestão máxima tolerável, tolerable upper intake level. UL. Fracionamento do cardápio. O fracionamento da dieta significa a definição do número de refeições por dia e respectivos horários. É de extrema importância que a rotina do paciente seja levada em consideração na definição do fracionamento para que seja garantido o respeito à individualidade e à realidade do paciente e, consequentemente, uma melhor adesão ao tratamento. A recomendação mais comum são as 3 refeições principais de jejum, almoço e jantar, intercaladas com pequenos lanches. A determinação de intervalos entre as principais refeições pode evitar importantes consequências gastrointestinais, como a azia, gases ou dores de estômago, hipo ou hiperglicemia, bem como fome e saciedade. Veja a seguir um exemplo da distribuição de calorias a serem ofertadas em cada refeição. Café da manhã 20%, lanche da manhã 5%, almoço 35%, lanche da tarde 10%, jantar 25%, ceia 5%. Pode-se fazer a distribuição como achar mais adequado ou conveniente para seu paciente, de acordo com o que foi avaliado na anamnese e com os objetivos traçados. De forma geral, o café da manhã costuma incluir alimentos como pães, cereais, leite ou derivados e frutas. Já o almoço e o jantar geralmente incluem alimentos do grupo das verduras e legumes, do grupo dos cereais como arroz, batata, mandioca, do grupo das leguminosas e carnes ou ovos. Os lanches intermediários podem ser compostos por frutas, leite ou derivados e alimentos do grupo dos cereais e castanhas. Depois de determinar as proporções do cardápio e distribuir os alimentos ao longo do dia, a adequação nutricional da dieta deve ser determinada. Devemos conferir se o cardápio elaborado corresponde às necessidades e particularidades do paciente. Pode ser bastante desafiador e frustrante tentar adequar todos os nutrientes no cardápio de acordo com as recomendações específicas de cada, principalmente dos micronutrientes. Em primeiro lugar, o VET e a distribuição de macronutrientes deve estar de acordo com o estimado e planejado para o cardápio. Diferenças de no máximo 5% são aceitáveis. O cardápio proposto deve contemplar aparência, aroma e textura agradáveis dos alimentos, ao mesmo tempo que ofereça uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada. Por mais desafiador que isso pareça, com prática, irá tornar-se mais simples e automático.
Tenha cuidado para não oferecer refeições monótonas e pouco atrativas com alimentos da mesma cor, preparações sem molho ou sem tempero ou com aromas, sabores que não combinam. Nesse aspecto é muito importante também respeitar as preferências pessoais, culturais e religiosas de cada paciente. Ter uma noção prática de medidas caseiras e equivalente em gramas irá facilitar bastante o planejamento e elaboração de cardápios. Conhecer as porções mais comuns e o equivalente em gramas irá, com certeza, ajudar bastante durante o planejamento do cardápio. Por exemplo, ingerir 1 colher de sopa de granola e uma banana é muito diferente em macro e micronutrientes do que ingerir 10 colheres de sopa de granola e 4 bananas em uma única refeição. Mas além da quantidade de nutrientes em questão, haverá uma diferença importante de digestão, satisfação e saciedade do paciente. Nesse sentido, a anamnese sempre poderá te ajudar a extrair ao máximo as informações sobre seu paciente para que se possa planejar um cardápio realmente adequado e individualizado. Exemplificando. Imagine um sanduíche feito com 3 fatias de pão de forma integral, 8 colheres de sopa de frango desfiado seco e 2 tomates inteiros. O cálculo de macro e nutrientes pode estar excelente, mas com esses ingredientes será mesmo possível fazer um sanduíche saboroso e com aparência atrativa? Esse exemplo mostra que é preciso haver harmonia e coerência na montagem das refeições. Uma dica é fazer testes em casa, anotar detalhadamente as receitas das refeições testadas e estudar medidas caseiras, em sua própria balança de alimentos. Seguir um cardápio prescrito significa que seu paciente irá passar a consumir alimentos com os quais não estava acostumado ou até mesmo nem conhecia ou sabia como consumir. Significa também que ele deixará de consumir alimentos com os quais ele estava familiarizado, seja por preferência de sabor, praticidade ou hábito. Sendo assim, é possível que mesmo que a dieta não seja restritiva, o paciente se sinta de certa forma privado ou limitado em opções de alimentos. É essencial que o cardápio possua uma lista de equivalentes muito bem planejada e diversificada, como vimos na unidade anterior, de forma a amenizar essa sensação inicial dando mais possibilidades de escolhas adequadas. O paciente precisa entender que há muitas coisas que podemos comer além do que estamos acostumados e a importância de uma alimentação variada e equilibrada. Para facilitar essa mudança de hábitos e aceitação do plano alimentar, fique atento durante o planejamento do cardápio, tentando sempre que possível incluir opções que o paciente goste mais ou tenha mais costume de consumir. Tenha também bastante atenção para não incluir no cardápio alimentos que seu paciente relatar não gostar ou não ter acesso, respeitando assim a individualidade de cada um. Apresentação do cardápio. É muito importante que o material entregue ao paciente seja bem feito, visualmente agradável, compreensível e prático. O paciente sempre receberá o cardápio e não o cálculo da dieta. Portanto, é preciso lembrar que o cardápio é um relatório do cálculo, planejamento alimentar que precisa ser traduzido de maneira acessível e clara para seu paciente. O cardápio alimentar deve discriminar refeições, alimentos, forma de preparo do alimento, horários, quantidade em grama ou mililitro e em medida caseira. As orientações nutricionais devem ser entregues com o cardápio e são uma excelente ferramenta para reforçar a ingestão de alimentos específicos e aumentar a aceitação e adesão do seu paciente. Alguns pontos importantes a serem abordados nas orientações nutricionais incluem: item recomendações gerais para uma alimentação saudável baseadas nas recomendações do Guia Alimentar, estudadas na unidade anterior. Item a importância da perda de peso gradual e orientada, ao contrário de dietas milagrosas. Oriente seu paciente a não criar expectativas e metas irreais, que não serão cumpridas a longo prazo e acabarão causando frustrações e ansiedade. Sugira que seu paciente tenha calma e tranquilidade, pois mudanças não ocorrem da noite para o dia e exigem dedicação e paciência.
Item: explique ao seu paciente, com muita ética e empatia, que a saúde e bem-estar devem estar em primeiro lugar. Muitos pacientes desejam alcançar mudanças físicas baseadas em padrões de beleza, independentemente dos meios e consequências. O nutricionista tem um importante papel de constantemente conscientizar, incentivar e motivar sobre a importância de uma alimentação equilibrada e adequada, por meio de uma mudança gradual e definitiva de hábitos, sendo a mudança física uma das consequências e não simplesmente o objetivo. Item: oriente seu paciente em relação a escolhas saudáveis, não apenas baseado em calorias, mas na composição completa dos alimentos e lista de ingredientes, a fim de que ele tenha cada vez mais autonomia para fazer escolhas mais inteligentes. É papel do nutricionista estimular uma mudança de hábitos completa. A alimentação tem uma magnitude muito grande na vida das pessoas, não apenas na saúde, mas de igual grandeza na socialização, identificação cultural e muitas vezes até na resposta emocional a diversas situações. Comer não significa apenas suprir as necessidades do corpo, fornecer energia ou matar a fome. É também uma forma de sentir prazer, socializar com familiares, amigos ou colegas de trabalho, viver novas experiências, conhecer outras culturas e até mesmo uma forma de lidar com emoções e momentos diversos, como comemorações e celebrações, ansiedade, frustrações, estresse ou tristeza. Portanto, a mudança de hábitos alimentares irá afetar vários aspectos diferentes da vida, por exemplo, fisiológico, social, emocional, econômico, etc., e do cotidiano de uma pessoa. Sendo assim, é preciso muita empatia, responsabilidade, respeito e paciência ao orientar e auxiliar seu paciente a melhorar seus hábitos e estilo de vida em busca de mais saúde e se sentir melhor consigo mesmo. Pesquise mais. O Ministério da Saúde publicou em 2016, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, um material de apoio para profissionais da saúde, desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Esse documento inclui informações sobre dietas da moda, alcalina, sem glúten e sem lactose, detox, vegetariana, suplementação vitamínica, alimentos termogênicos, alimentação colorida, custo dos alimentos, preparo de alimentos, redução de peso por meio da alimentação e muito mais. Brasil, Ministério da Saúde. Desmistificando dúvidas sobre alimentação e nutrição. Material de apoio para profissionais de saúde. Brasília, Ministério da Saúde, 2016. Sem medo de errar. Lembra do caso de Hugo comentado no início desta sessão? Agora você pode determinar as necessidades energéticas e planejar o cardápio individualizado para ele, baseado nas informações do paciente e no que foi aprendido nesta sessão. Calculando o gasto energético de Hugo. Idade: 36 anos. Peso: 82 kg. Altura: 1,68 metros. Estilo de vida sedentário igual fator atividade física 1,40. O GEB baseado nas equações de Harris-Benedict será GEB igual a 66,5, 13,75x82 mais 5,003x 1,68, 6,755x36. GEB igual a 66,5 mais 1127,5 mais 8,40504. 243,18 GEB igual a 959,22 cal. O GET de Hugo será GET igual GEBx fator atividade física GET igual 9,59,22x 1,40. GET igual a 1342,90 cal. Determinando o peso ideal ou desejável e a adequação do peso de Hugo. Peso desejável, ideal, igual IMC desejável x altura 2. Peso desejável, ideal, igual a 22x 1,682. Peso desejável, ideal, igual a 62,09 kg. Adequação do peso por cento, igual,
Peso atual x 100 divisão peso desejável, ideal, adequação do peso por cento, igual a 82x 100 dividido por 62,09. Adequação do peso por cento, igual a 132%. O estado nutricional de Hugo é, portanto, classificado como obesidade, maior que 120%. O que deve ser levado em consideração no planejamento do cardápio para ele? Item: o VET do cardápio deverá ser menor que o GET para que haja perda de peso, lembrando que o VET deve ser sempre superior ao GEB. Item: considerando a distribuição recomendada de macronutrientes, SAM 1990, com um alvo de ingestão de 1.300 calorias por dia, teremos 60% das calorias serão ofertadas por carboidratos, 100% 1.300 cal, 60% x-cal. X igual 780 cal ofertados por carboidratos. Se cada grama de carboidrato oferecerá 4 quilocalorias, 1 grama 4 cal. X 780 cal. X igual 195 g de carboidratos. 25% das calorias serão ofertadas por proteínas. 100% 1.300 cal. 25% x-cal. X igual 325 cal ofertadas por proteínas. Se cada grama de proteína oferecerá 4 quilocalorias, 1 grama 4 cal. X 325 cal. X igual 81,25 gramas de proteínas. 15% das calorias serão ofertadas por lipídios. 100% 1.300 cal. 15% x-cal. X igual 195 cal ofertadas por lipídios. Se cada grama de lipídios oferecerá 9 quilocalorias. Fracionamento do cardápio. Hugo realiza as 3 refeições oferecidas pela empresa no refeitório, e o jantar em casa com sua esposa. Lembrando que ele costuma levar para o trabalho salgadinhos industrializados para comer entre as refeições todos os dias. O fracionamento do cardápio de Hugo deve considerar o hábito e rotina relatados, sendo, por exemplo, café da manhã, 20%, refeitório da empresa. Lanche da manhã, 5%. Almoço, 35%, refeitório da empresa. Lanche da tarde, 10%. Jantar, 25% em casa. Ceia, 5%. Orientações individualizadas. Hugo relatou ter tido várias crises hipertensivas nos últimos tempos. Não consome frutas com regularidade e não pratica atividades físicas. Portanto, as orientações entregues com o cardápio devem incluir recomendações de redução do consumo de sal e produtos industrializados, aumento do consumo de frutas e verduras e incentivo à prática de atividades físicas. É importante lembrar que o nutricionista não deve indicar nenhum tipo de atividade física e sim recomendar que o paciente procure orientação e acompanhamento de um profissional de educação física. Avançando na prática. Determinação da necessidade energética do paciente e planejamento do cardápio. Luísa tem 35 anos, trabalha como secretária em um escritório de segunda a sexta e mora sozinha. Nos finais de semana, trabalha como voluntária em uma instituição de caridade e gosta de pedalar e correr no parque em frente à sua casa. Seu peso atual e altura são 68 kg e 1,59 metros. Luísa pratica atividade física em uma academia de ginástica, musculação de 2 a 3 vezes por semana. Ela diz não ter tempo de cozinhar refeições durante a semana, mas que tem prazer em cozinhar aos sábados e domingos. Luísa afirma gostar bastante de frutas e verduras, mas que não compra com frequência pois, por morar sozinha, muitas vezes acaba perdendo alimentos frescos. Além disso, Luzia diz sempre ter algum evento social no final de semana, em que consome de 3 a 4 copos de cerveja geralmente. Quando se sente estressada ou perto do período menstrual, Luísa relata ter muito desejo de comer doces, podendo comer até 2 barras de chocolate ao leite de uma vez. Quais são as primeiras etapas para o planejamento do cardápio dessa paciente considerando suas características e necessidades energéticas individuais? Resolução da situação-problema. A primeira coisa a ser feita é calcular o gasto energético total de Luísa, por meio do cálculo do GET, baseando-se no GEB e no fator atividade física da paciente.
Em seguida, é necessário determinar a estratégia nutricional e o VET e planejar o cardápio indicando a distribuição de macronutrientes, adequação de micronutrientes e fracionamento. Por fim, deve-se elaborar o cardápio e as orientações nutricionais a serem apresentados à paciente. Seção 2. Planejamento dietético sustentável. Diálogo aberto. Caro aluno, nesta segunda sessão, iremos discutir sobre os aspectos envolvidos em um planejamento dietético sustentável, além de refletir sobre nossas próprias ações e forma de consumo. Também iremos aprender como orientar pacientes e comunidades a buscarem um estilo de vida mais sustentável. Continuando seu atendimento com o paciente, você identificou durante a anamnese que uma das dificuldades relatadas no consumo de frutas e verduras é o alto custo desses alimentos e que, muitas vezes, alimentos frescos acabam sendo perdidos rapidamente e são jogados fora, visto que, no caso, Hugo mora apenas com a esposa e faz grande parte das refeições na empresa onde trabalha. Além disso, o paciente relatou não ter costume de reutilizar sobras de alimentos ou refeições. De que maneira você, como nutricionista, pode auxiliar Hugo quanto ao custo dos alimentos? Há alguma orientação que pode ser passada ao paciente sobre o uso integral dos alimentos para evitar desperdícios? Como adotar um estilo de vida mais sustentável relacionado à alimentação? Não pode faltar. Cadeia alimentar. A cadeia alimentar ou o sistema alimentar abrange todos os aspectos: ambiente, pessoas, insumos, processos, infraestrutura, instituições, mercados e comércio, envolvidos no consumo humano de alimentos. Desde a produção, incluindo processamento e distribuição, até a comercialização e preparação, considerando também aspectos socioeconômicos e ambientais. A cadeia alimentar está envolvida. A definição de uma cadeia alimentar sustentável é complexa, pois varia de acordo com as vertentes teóricas aplicadas ao contexto. Em termos gerais, uma cadeia alimentar sustentável engloba objetivos e impactos sociais, ambientais e econômicos dos principais processos da cadeia de suprimento alimentar, visando uma integração logística, ética e transparente. Nosso atual sistema alimentar está enfrentando grandes desafios de sustentabilidade. Cerca de 65% do consumo diário de água é utilizado para a produção e processamento de alimentos, FAO 2009, 2017. Tanto a água como o combustível fóssil estão se tornando cada vez mais escassos, junto de um esperado crescimento da população mundial, passando dos atuais 7,6 bilhões para 9,8 bilhões até 2050 e cerca de 11,2 bilhões até o ano de 2100, 2017. Além disso, o uso de pesticidas e fertilizantes químicos contribuiu para a poluição e a degradação ambiental, FAO 2009, 2017. O foco em variedades de plantas e raças de animais de alto rendimento tem causado seleção genética maciça, levando ao desaparecimento da diversidade de cultivos e animais, os quais são produzidos e criados por agricultores e, portanto, adaptados às circunstâncias locais. Por exemplo, atualmente no Brasil e nos Estados Unidos, variantes transgênicas do milho correspondem a mais de 85% das atuais lavouras do produto. Esse valor é considerado relevante e de grande impacto, uma vez que com apenas 15% da produção advinda de variedades naturais, o desgaste ao solo e a resistência e, portanto, o uso de agrotóxicos e pesticidas se tornarão cada vez maiores. Grandes áreas de floresta tropical e, consequentemente, espécies de flora e fauna estão desaparecendo à medida que mais terras são necessárias para a produção de ração animal e biocombustíveis. Por fim, nosso sistema alimentar é caracterizado por problemas de saúde relacionados à dieta. 1 a cada 8 pessoas no mundo estão acima do peso e muitas sofrem de doenças relacionadas à obesidade, enquanto 1 a cada 9 pessoas no mundo sofrem de desnutrição e fome, FAO 2018. Falta de recursos, degradação ambiental e complicações de saúde relacionados à dieta são apenas alguns dos problemas inerentes ao nosso sistema alimentar. Outras questões preocupantes são, por exemplo, o desperdício de alimentos, a mudança climática, a degradação do solo, a competição pelo uso da terra e as grandes desigualdades sociais no acesso aos alimentos. Levando em conta o desafio de alimentar mais de 9,8 bilhões de pessoas até 2050, 2017,
O atual sistema de abastecimento de alimentos parece estar caminhando para uma catástrofe. Isso pode, de fato, se tornar verdade em breve, se mantivermos o sistema alimentar como sempre foi e mais ainda se continuarmos focados em problemas pontuais, ou seja, se buscarmos soluções apenas para alguns aspectos específicos, sem enxergar o contexto todo. As soluções para um único problema pontual podem acabar levando ao agravamento de outros. Assim, os desafios mencionados anteriormente não podem ser tratados como questões únicas, mas precisam ser tratados como um conjunto de desafios interrelacionados e que se reforçam mutuamente. Apesar do quadro sombrio, também há motivos para se ter esperanças. Em todo o mundo há muitos exemplos emergentes, iniciados por agricultores, consumidores, varejistas, indústrias alimentícias, profissionais de saúde ou ONGs, que tentam abordar os desafios mencionados por meio de campanhas de incentivo a ações sustentáveis, além da realização de cobranças às nações e aos seus líderes para que eles adotem políticas públicas de menor impacto ambiental ou que busquem maior proteção ambiental, elaborando e divulgando informações e recomendações a nível de comunidade, etc. Um sistema alimentar sustentável é um sistema alimentar que oferece segurança alimentar e nutricional para todos, de forma que as bases econômicas, sociais e ambientais gerem segurança alimentar e nutricional para as futuras gerações. Se quisermos garantir a segurança alimentar de forma sustentável, devemos principalmente fazer uso mais eficiente de matérias-primas e energia, mas também reduzir significativamente o desperdício de alimentos. Dimensões da sustentabilidade. Um sistema alimentar sustentável é um processo dinâmico no qual a segurança alimentar é alcançada no presente, mas deve ao mesmo tempo contribuir para que a segurança alimentar também seja garantida para gerações futuras. Essa definição demonstra a importância de buscar sustentabilidade em 3 dimensões: ambientais, econômicas e sociais, e em todas as fases de um sistema alimentar, da produção agrícola, processamento e varejo até o consumo. Ecossistemas críticos dos quais dependemos, incluindo ar e água puros, formação do solo, controle de doenças, polinização e redução da vulnerabilidade estão cada vez mais comprometidos, enquanto desastres naturais como inundações, secas e desabamentos de terras são cada vez mais comuns e têm consequências cada vez maiores. O estado dos ecossistemas do mundo, avaliado em 2005, MEA-2005, concluiu que as ações humanas estão, fundamentalmente e de forma significativa, mudando irreversivelmente a diversidade da vida na Terra e a integridade do meio ambiente. A conversão de terras para a agricultura, levando à perda de habitat, fragmentação e degradação de terras, à exploração excessiva de espécies devido à caça, à pesca e ao comércio são considerados os principais impulsionadores das consequências negativas sobre a integridade ambiental. As dimensões ambientais, sociais e econômicas de um sistema alimentar sustentável podem variar entre países e devem ser associadas de forma a refletir as condições desses países. No entanto, a Organização das Nações Unidas, ONU, recomenda orientações básicas em um conjunto de princípios que todo país precisará alinhar para melhor alcançar sustentabilidade em alimentos e agricultura, FAO, 2012, como segue. Item: melhorar a eficiência do uso de recursos, como terra, água, pesca e florestas. Item: proteger e melhorar a sustentabilidade dos recursos naturais, por exemplo, reduzindo emissões de metano no ar e óxido nitroso no solo. Item: proteger e melhorar os meios de vida rurais, a equidade, o empoderamento das mulheres e o bem-estar social. Item: melhorar a resiliência das pessoas, comunidades e ecossistemas. Item: assegurar um sistema de governança responsável e eficaz, particularmente em relação ao uso e à conservação de recursos naturais. Assimile. A sustentabilidade social diz respeito à satisfação das necessidades humanas básicas e provisão do direito e da liberdade de satisfazer as aspirações e demandas de uma pessoa durante a vida. Isso se aplica desde que o atendimento de suas necessidades não comprometa o atendimento das necessidades dos outros, ou das gerações futuras, de fazer o mesmo. Desenvolvimento sustentável. O fortalecimento do desenvolvimento sustentável na alimentação e na agricultura é um processo complexo e longo, devendo ser levado em conta o contexto de cada país.
O desenvolvimento sustentável precisa ser embasado e sustentado por evidências científicas e estudos de qualidade, para a determinação de estratégias eficazes. Ele requer convicção, compromisso social e político, conhecimento e participação de todos, como sociedade e individualmente. Os Estados-membros da ONU chegaram recentemente a um acordo sobre a nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável, adotada desde 2015. O processo de negociação contou com a participação ativa de cientistas e líderes mundiais, bem como da sociedade civil. Foi elaborada, então, uma agenda global apresentando 17 metas de desenvolvimento sustentável a serem cumpridas até 2030, com o objetivo principal de acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar de populações em todo o mundo, ao mesmo tempo protegendo o meio ambiente e o planeta. ONU, 2015. A meta número 12, garantir padrões sustentáveis de consumo e produção, inclui, entre outros, os seguintes objetivos relevantes para um planejamento dietético sustentável. ONU, 2015. Item Uso eficiente de recursos naturais. ONU, 2015, p. 31. Item Redução pela metade do desperdício global per capita de alimento. Item Redução das perdas de alimentos nas cadeias produtivas e de fornecimento. Item Redução substancial da geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Item Alcançar o manejo ambientalmente saudável de produtos químicos. Item Garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. ONU, 2015, p. 31. Pesquise mais. O site da ONU Brasil disponibiliza em versão em português o relatório completo da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o qual define metas e ações a serem realizadas até o ano de 2030, que envolvem 5 aspectos principais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. ONU, 2015. Organização das Nações Unidas, ONU, transformando o nosso mundo. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Roma, 2015. Alguns outros pontos recomendados recentemente pela Organização das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável na cadeia alimentar são citados a seguir. Melhorar a eficiência no uso de recursos. Inclui o uso de recursos naturais, insumos externos de energia e mão de obra. Modificar as práticas atuais pode fazer muito para melhorar a produtividade de muitos alimentos e sistemas de produção agrícola. Ações diretas para conservar, proteger e aprimorar recursos naturais. A produção alimentar e agrícola depende dos recursos naturais, e, portanto, a sustentabilidade da produção depende da sustentabilidade dos recursos em si mesmos. Muito pode ser feito para reduzir os impactos negativos e melhorar o estado dos recursos naturais. Proteger os meios de subsistência rurais e melhorar a equidade e bem-estar social. Assegurar que os produtores tenham acesso adequado e controle de recursos. E abordar a disparidade de gênero pode contribuir significativamente redução da pobreza e insegurança alimentar nas zonas rurais. Melhorar a resiliência das pessoas, comunidades e ecossistemas, especialmente para mudanças climáticas e volatilidade do mercado, eventos climáticos extremos. Volatilidade do mercado e conflitos civis prejudicam a estabilidade da agricultura. Políticas, tecnologias e práticas que fortalecem a resiliência dos produtores ameaças também contribuiria para a sustentabilidade. A boa governança é essencial para a sustentabilidade dos sistemas natural e humano. A transição para a produção sustentável só pode ocorrer quando existe o equilíbrio certo entre as iniciativas do setor público e privado, bem como responsabilidade, equidade, transparência e o Estado de Direito. FAO 2014, p. 18. Tradução nossa, grifo nosso. Reflita. Na primeira metade deste século, com o aumento da população mundial, a demanda global por alimentos e ração irá quase dobrar, enquanto, cada vez mais, a agricultura também pode ser usada para bioenergia e outras finalidades industriais. A nova demanda por produtos agrícolas colocará pressão crescente sobre recursos agrícolas já escassos.
E enquanto a agricultura for forçada a competir por terra e água com áreas urbanas, também será necessária a atuação em outras grandes frentes: adaptação e contribuição para a mitigação da mudança climática, ajudando a preservar habitats naturais, protegendo espécies ameaçadas e mantendo um alto nível de biodiversidade. Como se isso não fosse suficientemente desafiador, na maioria das regiões, menos pessoas viverão em áreas rurais e menos ainda serão agricultores. A agricultura precisará de novas tecnologias para crescer mais com menos terra e com menos mão de obra. Nesse contexto, é importante nos perguntarmos enquanto sociedade: será que conseguiremos produzir alimentos suficientes a preços acessíveis, ou o aumento dos preços dos alimentos levará mais pessoas no mundo à pobreza e à fome? Quanta capacidade de reserva em termos de terra e água temos para alimentar o mundo em 2050? Como podemos utilizar recursos naturais já escassos, de forma mais eficiente e mais sustentável? Novas tecnologias serão acessíveis para as pessoas e comunidades que mais precisarão delas? O que podemos fazer para ajudar a agricultura a se adaptar às mudanças climáticas e até que ponto a agricultura pode contribuir para a mitigação de eventos climáticos extremos? Ações sustentáveis no planejamento alimentar. Dietas saudáveis contribuem para um ambiente saudável. Há um crescente reconhecimento de que mudanças na nutrição são essenciais para se alcançar vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Padrões dietéticos devem ser examinados não apenas pelo seu impacto na saúde, mas também impacto sobre o meio ambiente e, particularmente, sua ligação com as mudanças climáticas. Exemplificando, dietas ricas em carne, particularmente as de origem bovina, estão associados a maiores custos ambientais e maiores emissões de gases de efeito estufa, metano, resultante da fermentação entérica, dióxido de carbono, que é liberado da limpeza de florestas para pastagem, e óxido nitroso, que é gerado na produção de ração. Gerber et al. 2013, FAO 2016b. Dietas com menor consumo de carne têm emissão significativamente menor. Os sistemas pecuários industrializados tendem a gerar menos emissões de gases de efeito estufa do que outros sistemas pecuários, mas têm outros impactos sociais e ambientais significativos, incluindo retiradas de água doce, mais poluição, maior uso de antimicrobianos com os riscos associados ao aumento da resistência antimicrobiana e potencialmente mais surtos de doenças zoonóticas. Evidências crescentes sugerem que é possível conciliar uma alimentação saudável com padrões alimentares que tenham baixo impacto ambiental. FAO 2009. Encontrar formas mais eficientes de cultivar carne e optar por dietas com uma menor quantidade desse alimento, mesmo que apenas passando da carne de vaca para carnes de frango, porco ou peixe, ou reduzindo a frequência de consumo durante a semana, pode ser uma ação sustentável relevante no planejamento alimentar. Dessa maneira, uma boa opção para reduzir o impacto ambiental da produção animal seria uma dieta com mais proteína vegetal. Uma desvantagem é que a proteína vegetal não possui um perfil completo de aminoácidos, exigindo, portanto, a combinação certa para ter todos os aminoácidos essenciais na dieta. Uma segunda desvantagem é que as proteínas vegetais são mais difíceis de serem quebradas pelo sistema digestivo humano. No entanto, talvez a questão mais difícil que nós humanos enfrentamos na redução do consumo de produtos animais é a preferência que a maioria das pessoas tem pela proteína animal. Espera-se que as mudanças climáticas também tenham impactos diretos sobre a qualidade dos alimentos e nutrição. Por exemplo, os níveis elevados de dióxido de carbono estimados para a atmosfera até 2050 são associadas a declínios substanciais no teor de zinco, ferro e proteína no trigo, arroz, ervilhas e soja. FAO, segunda milésima 16ª. Além disso, as temperaturas mais altas e o clima mais quente, ambos eventos associados à mudança climática, criam ambientes favoráveis para o desenvolvimento de patógenos alimentares. IFRI 2015. Outra consideração é a sazonalidade. Hoje em dia, como resultado de transporte e logística de baixo custo,
A maioria dos produtos alimentícios está disponível durante todo o ano. Devido à sua curta vida útil, frutas e legumes são, na maioria dos casos, transportados por caminhão ou avião, com alto impacto ambiental associado. Os alimentos produzidos localmente têm, portanto, um impacto ambiental menor do que os alimentos cultivados ou criados em outro lugar e transportados. Como regra geral, quanto mais rápido o modo de transporte, maior o impacto ambiental que produz. Em relação à energia utilizada, os aviões têm o maior consumo por tonelada de alimentos transportados, seguidos por caminhões, trens, barcaças terrestres e navios marítimos. Precisamos considerar, cada vez mais, ações sustentáveis no planejamento de dietas e sistemas alimentares, mas certamente essa não é uma tarefa simples de alcançar. De acordo com a definição da FAO, a sustentabilidade das dietas vai além da nutrição e do meio ambiente, incluindo também as dimensões econômica e sociocultural. Assimile. De acordo com a FAO 2010, dietas sustentáveis apresentam baixo impacto ambiental e garantem segurança alimentar e nutricional para as gerações presentes e futuras. As dietas sustentáveis devem buscar sempre proteger e respeitar a biodiversidade e os ecossistemas, serem culturalmente adequadas, acessíveis e economicamente justas, nutricionalmente adequadas, seguras e saudáveis, ao mesmo tempo em que otimiza a utilização e reutilização de recursos naturais e humanos. FAO 2010. Na última década, mais e mais países começaram a incorporar considerações de sustentabilidade em suas políticas de alimentos e programas de educação do consumidor. O desenvolvimento e a integração de recomendações que promovem práticas e escolhas alimentares específicas tem sido uma estratégia importante para abordar a sustentabilidade, principalmente em suas dimensões de nutrição e meio ambiente. Tais recomendações incluem, por exemplo, ter uma dieta baseada principalmente em vegetais, foco em alimentos sazonais e locais, redução do desperdício de alimentos, consumo de peixes provenientes de estoques sustentáveis e redução de carne vermelha e processada, assim como alimentos altamente processados. Ações sustentáveis simples e práticas que podemos adotar no planejamento alimentar e fazer a diferença. Item: reduzir resíduos e desperdício. Reduzir o desperdício de alimentos e embalagens economiza a energia, o esforço e os recursos naturais usados para produzi-los e descartá-los, além de dinheiro. Evitar ou diminuir a utilização de plásticos e embalagens desnecessariamente, não utilizar canudos, talheres e copos de plástico. Uma boa orientação para pacientes que buscam uma alimentação ambientalmente sustentável é que tenham sempre na bolsa ou mochila copos, canudos e talheres reutilizáveis para que não precisem utilizar utensílios descartáveis em estabelecimentos, lanchonetes, restaurantes, etc. Item: alimentação mais saudável e redução do consumo de carne e laticínios. Consumir mais vegetais e frutas, grãos e leguminosas e quantidades menores de produtos de origem animal ajuda a reduzir riscos à saúde, desmatamento, desgaste de terras e emissão de gases de efeito estufa. Item: comprar alimentos locais, sazonais e produzidos de forma sustentável. Isso beneficia a vida selvagem e o campo, minimiza a energia usada na produção, transporte e armazenamento de alimentos e ajuda a proteger a economia local. Esta recomendação de buscar sempre fornecedores locais e alimentos que tenham sido produzidos de forma sustentável serve tanto para produtos de origem animal quanto frutas, verduras ou cereais. Item: preferir produtos com certificação Fairtrade, comércio justo e solidário. Esse esquema de Fairtrade, figura 4.1, para alimentos e bebidas garante um acordo justo para produtores desfavorecidos, por meio de práticas comerciais éticas que sigam regras sociais, ambientais e econômicas. Item: consumir peixe somente de fontes sustentáveis. Precisamos garantir que as gerações futuras possam comer peixe e frutos do mar agindo agora para proteger nossos rios e mares e as criaturas que vivem lá. Item: buscar sempre o equilíbrio alimentar e nutricional. Precisamos reduzir o açúcar,
o sal e a gordura e evitar ingredientes e processos questionáveis, como alimentos ultraprocessados, artificiais e aditivos químicos. Item: cultivar alimentos em casa e comprar o restante em diferentes comércios locais. Um alimento fresco vindo direto do nosso jardim é imbatível e uma mistura diversificada de mercados locais, pequenas lojas e cafés e outros varejistas oferece escolha, variedade e bons meios de subsistência. Desperdício e geração de resíduos sólidos e reflexões no planejamento dietético. Globalmente, cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos são perdidos ou desperdiçados ao longo da cadeia alimentar, da produção ao consumo, HLPE, 2014. Em um mundo onde mais de 900 milhões de pessoas passam fome, FAO 2012, isso é uma clara indicação da ineficiência dos sistemas alimentares atuais. Quando o alimento é desperdiçado, também são desperdiçados a água, o solo, a biodiversidade e outros recursos naturais e insumos que foram usados para produzi-lo e movê-lo pela cadeia de produção. As perdas e desperdícios de alimentos geralmente se traduzem em perdas econômicas para os agricultores e outras partes interessadas na cadeia alimentar, além de preços mais altos para os consumidores, os quais afetam a insegurança alimentar ao tornar os alimentos menos acessíveis aos grupos mais vulneráveis. A redução das perdas e desperdícios de alimentos aumentaria a oferta de alimentos disponíveis e fortaleceria a segurança alimentar global. As perdas e desperdícios de alimentos também impedem a transição para sistemas alimentares ambientalmente sustentáveis. Eles representam um considerável desperdício de terra, água, energia e insumos agrícolas e causam a emissão de milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Esforços futuros para lidar com as mudanças climáticas precisarão encontrar maneiras de reduzir perdas e desperdício de alimentos. Como a produção de alimentos é responsável por uma grande parcela das emissões de gases de efeito estufa, a redução das perdas de alimentos e do desperdício contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, porque as mudanças climáticas ameaçam a produção de alimentos em muitas áreas de insegurança alimentar, reduzir as perdas e desperdícios de alimentos pode ser uma parte importante das estratégias de adaptação às mudanças climáticas, BELU, 2016. É possível contribuir para a redução significativa do desperdício de alimentos adotando medidas simples, como servir porções menores, reutilizar, consumir sobras, folhas e talos, aproveitamento integral dos alimentos, e cobrar e incentivar cafeterias, restaurantes e supermercados a desenvolver medidas para reduzir os resíduos e desperdícios. Pesquise mais. O Mesa Brasil SESC foi um programa de segurança alimentar e nutricional voltado para a inclusão social, constituindo-se numa rede nacional de solidariedade contra a fome e o desperdício SESC 2003. Entre os vários materiais produzidos e distribuídos pelo Mesa Brasil SESC, o Manual de Aproveitamento Integral dos Alimentos é uma excelente ferramenta na busca de um planejamento alimentar mais sustentável e inclui conceitos básicos do aproveitamento integral de alimentos, bem como sugestões de receitas práticas que podem ser inclusas no cardápio. SESC, Banco de Alimentos e Colheita Urbana, Aproveitamento Integral dos Alimentos. Rio de Janeiro, SESC DN 2003. 45p. Mesa Brasil SESC. Segurança Alimentar e Nutricional. Programa Alimentos Seguros. Convênio CNC-CNI, Sebrae Anvisa. Sem medo de errar. Vamos retomar agora o caso de Hugo. Alguns dos pontos que podem orientar os indivíduos quanto a uma alimentação sustentável incluem reduzir resíduos e desperdício, consumir mais vegetais e frutas e reduzir o consumo de carne e laticínios, comprar alimentos locais, sazonais e produzidos de forma sustentável, preferir produtos com certificação de comércio justo e solidário, cultivar alimentos em casa e comprar o restante em diferentes comércios locais, reutilizar sobras ou partes que não costumamos consumir, como casca, talos, folhas de diversos vegetais e frutas. Hugo, seu paciente, relatou apresentar dificuldades em relação ao consumo de frutas e hortaliças.
Ele relatou que esses produtos são caros. Por isso, é preciso orientar o paciente quanto à sazonalidade. Além do sabor de produtos sazonais ser melhor, o valor sofre modificações. Alimentos sazonais tendem a ter o melhor valor no mercado, sendo assim mais acessíveis. Você pode também fornecer ao Hugo receitas práticas que utilizem partes que não temos o hábito de consumir e que muitas pessoas nem mesmo imaginam ser possível, como suco de talo de beterraba ou talo de espinafre. Veja a seguir um exemplo de receita que pode ser passada ao seu paciente para auxiliar na utilização integral dos alimentos. Receita adaptada do Manual Mesa Brasil Sesc. Bolinho de talos, folhas ou cascas. Ingredientes. Item 1 xícara, chá de talos, folhas ou cascas bem lavadas. Item picadas. Item 2 ovos. Item 5 colheres, sopa de farinha de trigo. Item meia cebola picada. Item 2 colheres, sopa de água. Item sal a gosto. Modo de preparo: bater bem o ovo e misturar o restante dos ingredientes. Assar os bolinhos em forno pré-aquecido. Podem ser usados talos de acelga, couve, agrião, brócolis, couve-flor, folhas de cenoura, beterraba, nabo, rabanete ou cascas de chuchu. Observação: no caso dos talos da couve, couve-flor e brócolis recomenda-se dar uma pré-fervura antes do preparo. Aproveitar a água do cozimento dos talos para outras preparações, arroz, sopa, etc. Avançando na prática. Uso de utensílios plásticos. Durante uma consulta, seu paciente relatou estar em busca de um estilo de vida mais sustentável e que tem adotado condutas ambientalmente sustentáveis no seu dia a dia. Ele relata já ter reduzido o consumo de carne, diz procurar comprar sempre os alimentos da estação em feiras locais e orgânicas e reduziu o desperdício a partir do aproveitamento integral dos alimentos. Ele relatou também que quando leva alimentos para o trabalho sempre utiliza utensílios descartáveis, copos e talheres, e embalagens de plástico descaráveis, caixas ou sacos plásticos. Então, o paciente pergunta quais outras medidas ele poderia tomar para ter uma alimentação mais ambientalmente sustentável? Resolução da situação problema. Primeiramente, é importante elogiar e reforçar a iniciativa do seu paciente em se preocupar com o estilo de vida sustentável. Nesse caso, é preciso então recomendar a redução da utilização de utensílios plásticos descartáveis como uma forma de reduzir resíduos, incentivando seu paciente a ter sempre um copo, talheres e canudos reutilizáveis com ele para quando fizer refeições no trabalho ou fora de casa, por exemplo. Seção 3. Rótulos de alimentos, informações e planejamento dietético. Diálogo aberto. Caro aluno, nesta última sessão, você conhecerá definições de termos relacionados à rotulagem de alimentos bem como as legislações que a regulam. É de extrema importância que o nutricionista entenda não apenas a rotulagem de alimentos, mas também como são elaboradas e calculadas as informações nutricionais fornecidas no rótulo. Mais ainda, deve saber orientar seu paciente em relação à leitura do rótulo de alimentos, o que o ajudará a ter maior autonomia na escolha de alimentos, contribuindo para a manutenção e para a melhoria de sua saúde e de sua qualidade de vida. Continuando o atendimento do paciente Sr. Hugo como nutricionista, você pode orientá-lo em relação à leitura de rótulos de alimentos e indicar como utilizá-los para fazer escolhas alimentares melhores. Há alguma orientação que você poderia dar em relação à compreensão da tabela de informações nutricionais e da lista de ingredientes? Como orientar o Sr. Hugo a saber qual pão de forma, por exemplo, é mais saudável, baseando-se no rótulo? Não pode faltar. Definições. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, órgão responsável pela regulação dos rótulos de alimentos, rotulagem de alimentos é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, escrita, impressa, estampada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre a embalagem do alimento. Brasil 2002. Já a rotulagem nutricional é toda descrição destinada a informar ao consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento. Brasil 2003b.
De acordo com a legislação da Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, RISPOA, estabelecimentos só podem expedir ou comercializar matérias-primas e produtos de origem animal registrados pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e identificados por meio de rótulos dispostos em local visível, quando destinados diretamente ao consumo, ou quando enviados a outros estabelecimentos que os processarão. Brasil 2017, SP? Além disso, a legislação determina que os rótulos devem ser resistentes às condições de armazenamento e de transporte dos produtos. Brasil 2017. A Resolução RDC número 259, de 20 de setembro de 2002, define também diversos termos envolvidos no processo de rotulagem e fornecimento de informações nutricionais. No quadro 4.2 encontram-se os termos definidos pela resolução em questão. Embalagem, recipiente, pacote ou embalagem destinada a garantir a conservação e facilitar o transporte e manuseio dos alimentos. Embalagem primária ou envoltório primário, embalagem que está em contato direto com os alimentos. Embalagem secundária ou pacote, embalagem destinada a conter a S. Embalagem NS, primária, S. Embalagem terciária ou embalagem destinada a conter uma ou várias embalagens secundárias. Alimento embalado. Todo o alimento que está contido em uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor. Consumidor. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza alimentos. Ingrediente. Toda substância, incluídos os aditivos alimentares, que se emprega na fabricação ou no preparo de alimentos, e que está presente no produto final, em sua forma original ou modificada. Matéria-prima. Toda substância que, para ser utilizada como alimento, necessita sofrer tratamento e ou transformação de natureza física, química ou biológica. Aditivo alimentar. Qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um alimento. Isso implicará direta ou indiretamente fazer com que o próprio aditivo ou seus produtos se tornem componentes do alimento. Essa definição não inclui os contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para manter ou melhorar suas propriedades nutricionais. Alimento. Toda substância que se ingere no estado natural, semi-elaborada ou elaborada, destinada ao consumo humano, incluídas as bebidas e qualquer outra substância utilizada em sua elaboração, preparo ou tratamento, excluídos os cosméticos, o tabaco e as substâncias utilizadas unicamente como medicamentos. Denominação de venda do alimento. Nome específico e não genérico que indica a verdadeira natureza e as características do alimento. Será fixado no regulamento técnico específico que estabelece os padrões de identidade e qualidade inerentes ao produto. O Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade RIT. Fracionamento de alimento, operação pela qual o alimento é dividido e acondicionado para atender à sua distribuição, comercialização e disponibilização ao consumidor. Lote. Conjunto de produtos de um mesmo tipo processados pelo mesmo fabricante ou fracionador, em um espaço de tempo sob condições essencialmente iguais. País de origem, onde o alimento foi produzido ou tendo sido elaborado em mais de um país, onde recebeu o último processo substancial de transformação. Painel principal, parte da rotulagem onde se apresenta de forma mais relevante a denominação de venda e marca, ou logotipo caso existam. Uso dos rótulos nas decisões alimentares. Os rótulos alimentares são essenciais para a escolha de alimentos pelo consumidor e consiste no ponto principal da comunicação entre consumidor e produtor. Portanto, é de extrema importância que as informações sejam fornecidas de forma clara e objetiva para que possam ser facilmente utilizadas por qualquer consumidor.
Segundo o Ministério da Saúde Anvisa 2005, apesar de cerca de 70% das pessoas relatarem ter o hábito de ler o rótulo dos alimentos antes de comprar, mais da metade diz não entender completamente as informações fornecidas. Algumas informações sempre estarão presentes em qualquer rótulo de alimentos. Elas são consideradas básicas e obrigatórias, e precisamos identificá-las para o adequado entendimento das propriedades do alimento em questão. Tais informações básicas incluem lista de ingredientes, identificação da origem, prazo de validade, conteúdo líquido, porção, quadro 4.3, 1, medida caseira, quadro 4.3, 2, percentual de valores diários, ou % VD, quadro 4.3, 3. Além disso, a tabela nutricional deverá sempre conter o valor energético total, a quantidade de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, totais, saturadas e trans, sódio e fibra alimentar por porção. Quadro 4.3, 4. Outras informações obrigatórias incluem denominação de venda do alimento, nome ou razão social e endereço do importador, no caso de alimentos importados. Identificação do lote e instruções sobre o preparo e uso do alimento quando necessário. O Serviço de Inspeção Federal, SF, vinculado ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, DIPOA, é responsável por garantir e atestar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados tanto ao mercado interno quanto ao externo, incluindo produtos importados. Lista de ingredientes. A lista de ingredientes deve constar em todo o rótulo de alimentos, exceto no daquelas com um único ingrediente, e apresentar todos os ingredientes que compõem o produto em ordem decrescente, de acordo com a quantidade proporcional. Portanto, os primeiros ingredientes listados serão aqueles com maior quantidade proporcional relativa à composição do produto. Essa informação é considerada uma das mais importantes na leitura dos rótulos de alimentos justamente por permitir uma identificação objetiva da composição do produto. No entanto, alguns termos podem ser desconhecidos pelo consumidor e é papel do nutricionista orientar o paciente quanto à identificação de diferentes ingredientes que podem influenciar tanto o plano alimentar proposto quanto a manutenção da saúde de forma geral. Exemplificando. Por exemplo, o açúcar pode ser apresentado na lista de ingredientes com diferentes denominações de acordo com o tipo utilizado no produto, como sacarose, glicose, frutose, lactose, maltodestrina, dextrose, xarope de milho, xarope de malte, açúcar mascavo, glicose de milho, açúcar invertido, mel, melaço, maltose, rapadura, xarope de agave, xarope de açúcar, entre outros. Identificação da origem. A identificação da origem informa a procedência do produto e oferece ao consumidor informações sobre onde o produto foi fabricado, bem como informações a respeito do fabricante e como contatá-lo. Prazo de validade. É obrigatório que toda embalagem de produto alimentício forneça de forma clara e visível, no mínimo um mês e o ano de validade para produtos com validade maior do que 3 meses. É muito importante que o nutricionista oriente seus pacientes e a população em geral a sempre conferirem o prazo de validade e a não consumirem alimentos vencidos, alertando para os sérios riscos de contaminação alimentar. Além disso, o hábito de observar o prazo de validade e de levá-lo em conta no planejamento alimentar é considerado uma ação sustentável efetiva para a diminuição do desperdício e da produção de resíduos com consequente redução do impacto ambiental. Porção e conteúdo líquido. A porção indicada no rótulo de um alimento refere-se à quantidade comumente ingerida por pessoas, ou recomendada, para manutenção ou promoção da saúde. A quantidade total do alimento contida na embalagem deve ser indicada no rótulo, sendo expressa em quilos ou litros. Esse é um item importante a ser considerado na leitura da tabela nutricional, que pode fornecer informações relativas a uma determinada porção, não necessariamente equivalente à quantidade total contida na embalagem. Dessa forma, um produto com conteúdo líquido de 100 gramas, por exemplo, cuja tabela nutricional indica que há 200 quilocalorias em uma porção de 50 gramas,
pode gerar confusão no consumidor, pois ele poderá interpretar que o consumo do produto por inteiro, 100 gramas, fornecerá 200 quilocalorias, valor fornecido por 50 gramas, enquanto, na realidade, o consumo seria de 400 quilocalorias. Reflita. Como vimos, as informações nutricionais fornecidas nos rótulos dos alimentos são referentes às porções cujas quantidades são pré-estipuladas no rótulo, e não pela quantidade total contida no produto. Por exemplo, um pacote de bolachas de 200 gramas poderá trazer apenas valores referentes a uma porção de 5 bolachas, equivalente a aproximadamente 30 gramas. No entanto, sabemos que é comum que uma pessoa coma um pacote de bolachas inteiro de uma só vez. Portanto, pode haver uma confusão entre as informações nutricionais e a quantidade de nutrientes ingerida. Você acha que essa confusão poderia acabar gerando uma ilusão de que se está consumindo um valor menor e adequado? Percentual de valores diários por cento VD. O percentual de valores diários por cento VD se refere à porcentagem de contribuição de cada nutriente contido no produto baseado em um cardápio diário de 2.000 quilocalorias. O quadro 4.4 apresenta os valores diários, para uma dieta de 2.000 cal dia, para os macronutrientes e alguns micronutrientes comumente reportados em tabelas nutricionais de alimentos. Carboidratos, 300 gramas. Proteínas, 75 gramas. Gorduras totais, 55 gramas. Gorduras saturadas, 22 gramas. Colesterol, 300 miligramas. Fibra alimentar, 25 gramas. Cálcio, 1.000 miligramas. Ferro, 14 miligramas. Sódio, 2.400 miligramas. Gordura trans asterisco. Assimile. Não é necessário, e nem mesmo é o objetivo do porcento VD, preocupar-se em somar as quantidades de cada nutriente de cada alimento consumido, durante todo o dia, para se checar se as recomendações diárias estão sendo atingidas. Podemos até dizer que não seria nem viável. O objetivo do porcento VD é auxiliar na identificação de alimentos mais saudáveis ou menos, em acordo com as determinações do planejamento alimentar. A partir desses valores é possível também comparar alimentos similares no momento da escolha. Por exemplo, alimentos que apresentam 1% VD mais alto de gorduras saturadas apresentam alto teor desse nutriente, enquanto 1% VD menor indica um teor menor. Medida caseira. A indicação da medida caseira equivalente à porção considerada no rótulo é uma informação de extrema relevância para o maior entendimento, por parte do consumidor, das informações nutricionais fornecidas, uma vez que é mais aplicável e comum do que quantidades em quilos, gramas ou litros mililitros. A indicação da medida caseira referente à porção indicada no rótulo é obrigatória. Legislação em rotulagem. A legislação que regulariza a rotulagem de alimentos, determinada pela Anvisa, apresenta alguns princípios gerais que devem ser conhecidos para melhor compreensão dos rótulos de alimentos. Segundo a RDC número 259, Brasil 2002, os rótulos alimentares não devem conter ou ser descritos apresentando vocábulos, sinais, denominações, símbolos, emblemas, ilustrações ou outras representações gráficas que possam tornar a informação falsa, incorreta, insuficiente, ou que possa induzir o consumidor a equívoco, erro, confusão ou engano em relação à verdadeira natureza, composição, procedência, tipo, qualidade, quantidade, validade, rendimento ou forma de uso do alimento. Brasil 2002 SP? Além disso, rótulos alimentares não devem atribuir a alimentos certas propriedades ou benefícios não comprovados cientificamente e não podem destacar características que sejam naturais do próprio alimento ou de alimento de natureza semelhante, seja a ausência ou a presença de componentes específicos. A legislação que regula a rotulagem de alimentos proíbe também que sejam ressaltados em alimentos processados componentes que foram adicionados como parte do processo industrial e ou tecnológico na produção ou fabricação do alimento em questão.
É vedado também ressaltar características que distorçam os reais ou possíveis benefícios que certos componentes possam ter quando consumidos em quantidades divergentes da porção fornecida pelo alimento ou quando consumidos de forma suplementar, com dose e frequências terapêuticas. É proibido ainda indicar que determinado produto alimentício tem benefícios medicinais ou recomendar no rótulo o consumo do produto com o propósito de prevenir ou curar doenças ou de melhorar o estado de saúde. Informações nutricionais. As informações nutricionais devem obrigatoriamente apresentar o percentual de valores diários, % VD, para cada macronutriente, incluindo porção indicada com sua respectiva medida caseira. As informações nutricionais no rótulo de alimentos devem seguir as regras estabelecidas pela Resolução RDC nº 360, Brasil 2003-B, Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados. Algumas regras importantes e obrigatórias, com o intuito de melhorar o acesso do consumidor às informações nutricionais e a compreensão satisfatória, incluem: item apresentação da informação nutricional estruturada no formato de tabela, horizontal ou vertical ou linear, caso o espaço não seja suficiente para a tabela. Item apresentação de todos os nutrientes da mesma forma em relação ao tamanho e destaque. Item apresentação de medida caseira. Item informações em português com letras legíveis em lugar visível e com cor contrastante com fundo. Item apresentação da quantidade do nutriente em questão. Informação nutricional complementar, caso seja feita a declaração de propriedades nutricionais especiais ou benéficas de algum nutriente ou ingrediente. Item a possibilidade de a quantidade de açúcares, polióis, amido e outros carboidratos também ser apresentada como porcentagem do total de carboidratos. De forma opcional, vitaminas e minerais podem ser apresentados quando presentes no alimento em quantidade igual ou maior do que 5% da ingestão diária recomendada, IDR por porção indicada. É recomendado pela Anvisa a apresentação das informações nutricionais do conteúdo de colesterol, cálcio e ferro também para produtos que possuam quantidade igual ou superior a 5% da IDR destes nutrientes. Brasil, 2003-B. Agora veja o modelo linear de como as informações nutricionais devem ser apresentadas no rótulo dos alimentos. Informação nutricional. Porção G ou M medida caseira. Valor energético. Cal igual KJ % VD. Carboidratos G % VD. Proteínas G % VD. Gorduras totais G % VD. Gorduras saturadas G % VD. Gorduras trans GVD não estabelecido. Fibra alimentar G % VD. Sódio mg % VD. Asterisco % valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Cálculos para a elaboração de rótulos de alimentos. O primeiro passo para o cálculo das informações nutricionais de rótulos de alimentos é a identificação da porção de referência do alimento a partir da consulta na tabela de valores de referência para porções de alimentos e bebidas embalados para fins de rotulagem nutricional, RDC número 359 de 2003. Pesquise mais. Consulte a porção de referência da tabela de valores de referência para porções de alimentos e bebidas embalados para fins de rotulagem nutricional. RDC número 359 de 2003. Brasil, Ministério da Saúde, MS. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Resolução RDC número 359, de 23 de dezembro de 2003. Brasília DF, Anvisa, MS 2003. Veja a seguir um exemplo de cálculos para a elaboração de rótulo para uma porção, uma fatia de 60 gramas de bolo simples disponibilizado pela Anvisa, em seu Manual de Orientação às Indústrias de Alimentos Anvisa 2005. Produto: bolo simples, produção de 10 bolos, de 425 gramas cada. Ingredientes: 1.000 gramas de farinha de trigo, 800 gramas de açúcar refinado, 800 gramas de água, 500 gramas de ovos 10 unidades,
300 gramas de gordura vegetal hidrogenada, 200 gramas de cocô ralado e 60 gramas de fermento em pó. Após consultar uma tabela de composição química de alimentos, é possível construir uma tabela de composição para cada ingrediente do produto em questão. Tabela 4.3. Com os dados de cada ingrediente da tabela nutricional teórica, temos condições de calcular a quantidade total do produto final. A porção do bolo é de 60 gramas e o rendimento total da receita é de 10 bolos de 425 gramas, ou seja, 4.250 gramas. A quantidade total de carboidratos da receita é de 1.635,43 gramas. Dessa forma, sendo que 10 bolos, de 425 gramas cada, apresentam no total 1.635,43 gramas de carboidratos em 60 gramas, porção do bolo, teremos 4.250 g bolo, 1.635,43 g carboidratos. 60 g bolo g carboidratos. X igual 1.635,43 60, 4.250. X igual 23,088 gramas. A porção de 60 gramas de bolo igual a 23,088 g de carboidratos. Exatamente o mesmo processo é então repetido para proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, fibras alimentares e sódio. Como calcular o valor energético? Como vimos anteriormente, a quantidade do valor energético para carboidratos é de 4 quilocalorias por grama, de 4 quilocalorias por grama para proteínas e de 9 quilocalorias por grama para gorduras. Com os dados calculados anteriormente referentes aos carboidratos, as proteínas e as gorduras, nutrientes presentes nesse exemplo que serão fonte de calorias, é possível calcular o valor energético da porção como demonstrado a seguir. Cálculo de cal. 1 porção de bolo, 60 gramas. Carboidratos, 23,088 gramas, 4 igual 92,352 quilocalorias. Proteínas, 2,348 g, 4 igual 9,392 quilocalorias. Gorduras totais, 6,070 gramas, 9 igual 54,630 quilocalorias. Total por porção de 60 gramas de bolo, 156,374 quilocalorias. Cálculo de KJ. 1 quilocaloria equivale a 4,2 kJ. 1 porção de bolo, 60 gramas. 156,374 quilocalorias x. 1 quilocaloria 4,2 kJ. X igual 656,7708 kJ. Uma porção de 60 gramas de bolo fornece 156,374 quilocalorias ou 656,7708 kJ de valor energético. Cálculo dos percentuais de valores diários por %VD. Outro exemplo disponibilizado pela Anvisa é o do cálculo dos percentuais de valores diários, por %VD, baseado na mesma receita de bolo do exemplo anterior e nos valores diários de referência, apresentados anteriormente. É possível utilizar apenas uma declaração simplificada de nutrientes quando o produto alimentício não apresenta quantidades significativas de determinados nutrientes. Nesse caso, a informação nutricional do nutriente em questão pode ser substituída por não contém quantidade, S significativa, SG, valor energético e ou nome, S do, S nutrientes, S Anvisa 2005, P30. Sem medo de errar. Ao orientar o paciente Sr. Hugo, você deve explicar cada informação contida no rótulo dos alimentos, como foram estabelecidas e qual o significado dessas informações no dia a dia e na hora da escolha de alimentos. Mais ainda, é importante esclarecer que a ordem da lista de ingredientes é decrescente e, portanto, os primeiros alimentos listados são aqueles contidos em maior quantidade proporcional no produto. É preciso também orientar quanto à diferença entre valores da tabela de informação nutricional referentes à porção recomendada comparados à quantidade total da embalagem. Em relação ao exemplo do pão de forma, você pode orientar que o Sr. Hugo sempre confira na lista de ingredientes se o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, pois isso significará que é o tipo de farinha presente em maior quantidade na composição do alimento. Avançando na prática. Leitura de rótulo alimentar. Durante a consulta, Sra. Maria relata estar confusa sobre quantas calorias está ingerindo ao comer as 4 torradas sugeridos no plano alimentar que você passou a ela.
A tabela de informação nutricional no pacote da torrada diz apenas o valor para uma porção de 2 unidades. Você deve orientá-la, buscando responder às seguintes questões. Qual o valor calórico que está sendo ingerido pela paciente ao consumir 4 torradas? Como você pode ensiná-la, de forma clara e simples, a identificar o valor da porção de 4 torradas do seu plano alimentar? Resolução da situação problema. A porção de 4 torradas do plano alimentar da Senhora Maria é o dobro da porção indicada na tabela nutricional. Portanto, para determinar as quantidades de cada nutriente ingeridas por ela em uma porção de 4 torradas, basta multiplicar os valores da tabela por 2. Você deve, então, explicar de forma clara à Senhora Maria que a quantidade da porção será sempre identificada com medida caseira e também em gramas. Dê um exemplo numérico para que fique mais fácil de entender. Se 2 torradas fornecerem 90 quilocalorias, 4 torradas, o dobro, fornecerão 180 quilocalorias, o dobro de calorias, ou seja, 90 quilocalorias vezes 2.